Vai receber agora no nosso UOL News o mais recente ministro do governo Lula. Assim, ontem assinou lá ao lado do presidente Lula. O presidente Lula até colocou lá as boas-vindas para ele lá no tweet. Damos as boas-vindas ao companheiro. É o ministro Guilherme Boulos, que assume a Secretaria-Geral da Presidência. Já se acostumou com esse termo? Ministro? Bom dia, ministro. Bom dia, Fabíola, Josias, Sakamoto, todo mundo que está acompanhando a gente no UOL. Pô, é uma missão nova, né, Fabíola? A gente vai acostumando com o tempo. Ó, aliás, até o cenário já mudou. Essa aí já é a tua sala nova de ministro, é isso? É o seu gabinete? Essa aqui é uma sala de reunião aqui no Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral da Presidência, e que é a sala onde tem espaço para entrevista, porque tem aqui a TV, a câmera e tal. Chique. Minha sala, meu gabinete é aqui do lado. Chique, chique. Agora bora trabalhar. Vamos falar da bucha, né, ministro? Porque é muito grave o que está acontecendo no nosso país, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aliás, queria muito saber... o governo federal foi muito duro ontem no vídeo publicado, né? Matar bandidos, mesmo que sejam bandidos, não adianta e não elimina o crime. É essa a visão do governo federal, ministro? Olha, Fabiola, o crime organizado é um problema grave no Brasil e no mundo, né? Relacionado a tráfico de armas, tráfico de drogas e com conexão com lavagem de dinheiro, né? A maneira desse dinheiro sujo do crime, né, entrar na economia formal. E existem duas formas de você combater o crime organizado. Uma é fazendo pirotecnia, fazendo populismo de morte, né, para tentar mobilizar o sentimento legítimo da sociedade de insegurança, de que precisa ter uma solução e uma atuação do Estado. A outra é você combater o crime organizado com inteligência e eficiência. Então, veja, como é que você enfrenta a cabeça do crime organizado? Eu acho que ninguém é ingênuo para achar que o comando do crime organizado está lá num barraco no Complexo do Alemão, né? Está num barraco em qualquer comunidade do Brasil. Aliás, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal mostrou as conexões deste comando do crime organizado, lavando dinheiro, com fintechs, com bets, né? Com grandes setores do capital que frequentam altos salões, né? Andam engravatados por aí e que não sofrem nenhum tipo de operação midiática dessa natureza. Sofreram agora uma operação da Polícia Federal, né, comandada pelo presidente Lula. Então, são duas formas opostas. Lamentavelmente, o governador do Rio de Janeiro, né, ao invés de fazer um combate ao crime organizado integrado com o governo federal, aliás, se posicionou contra a PEC da segurança, que dá instrumentos para o governo federal poder fazer isso, né, que ele tenha resolvido, né, fazer essa pirotecnia de sangue e ao mesmo tempo, querer fazer disputa política em torno de um tema como esse com o presidente Lula, que foi o posicionamento do governador Cláudio Castro. Ministro, dias atrás, o presidente Lula, em viagem à Indonésia, ele cometeu lá uma batatada, disse que traficantes são vítimas dos usuários. Depois ele até, numa manifestação de rede social, disse que foi uma frase mal colocada, mas isso daqui reacendeu toda aquela discussão sobre a dificuldade da esquerda de lidar com o combate ao crime organizado, né? E ontem, na sua cerimônia de posse, houve menções, o senhor próprio falou, pediu um minuto de silêncio pelos mortos lá na ação policial do Rio de Janeiro, e, curiosamente, o presidente Lula não se manifestou ali. Esperava-se que ele dissesse meia dúzia de palavras sobre o que se passou no Rio, ele esperou, ele foi às redes sociais só mais tarde, depois do encontro com o Lewandowski e o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, e fez ali uma manifestação muito coreografada. A frase dele
é a mesma que é utilizada pelo governo num vídeo em que trata dessa questão lá do Rio de Janeiro? Acha que há uma tentativa da oposição bolsonarista, governadores como Cláudio Castro e outros, que devem até se reunir hoje no Rio, de constranger o governo, de retirar o governo da boa trilha em relação ao combate ao crime organizado? Enxerga uma articulação nessa operação do Rio? Não tenha dúvida, Josias. Eu acho que há. Quando, assim, o que o Tarcísio, né, o governador de Santa Catarina, o Ronaldo Caiado, né, tem a oferecer para o Rio de Janeiro em relação a isso? Ou seja, obviamente, eles estão se aproveitando de uma situação para fazer política. Aliás, quando o governador do Rio de Janeiro e outras figuras da extrema-direita usam o termo narcoterrorismo, narcoestado, utilizado não por acaso pelo Donald Trump para tentar justificar intervenções norte-americanas na América Latina, na Colômbia, na Venezuela, onde seja, né? Eles estão, inclusive, fazendo um jogo político tentando estimular intervencionismo de Estado estrangeiro. Isso é grave. Sabe, o combate ao crime organizado tem que ser feito com firmeza. E é importante a gente dizer, Josias, você disse que é uma dificuldade da esquerda. Não é apenas uma dificuldade da esquerda, é uma dificuldade do Estado brasileiro. O crime organizado, nós sabemos, penetrou, e as operações da Polícia Federal mostraram isso, penetrou no setor financeiro, penetrou em agentes públicos, né? Financiou campanhas de candidatos. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Então, tratar isso como uma disputa partidária eleitoral para poder tentar criar um desgaste no governo Lula, e fazem isso por desespero, que a popularidade do presidente cresce, em qualquer pesquisa ele venceria todos os adversários na eleição do ano que vem, porque a sabotagem que o seu Eduardo Bolsonaro tentou fazer com os Estados Unidos não deu certo e o Lula reconstruiu a relação diplomática com os Estados Unidos, aí eles começam a jogar no desespero e fazer politicagem com sangue. Isso é uma vergonha. Querem combater o crime organizado? Apoiem a PEC da segurança pública, porque nenhum Estado sozinho tem instrumentos para fazer sozinho o combate ao crime organizado, e a PEC da segurança pública puxa mais responsabilidades para o governo federal. Querem combater o crime organizado? Vamos discutir a Autoridade Nacional Antimáfia, vamos discutir integração, que é o que a Receita Federal tem feito contra os mecanismos de lavagem de dinheiro do crime organizado, penetrando na economia legal, né? Vamos fazer isso, todos os governadores, independente do seu partido político, com o presidente da República. Mas não me parece que essa tenha sido a disposição nem do Cláudio Castro e nem de governadores de extrema-direita que se alinharam a ele nessa toada. Ministro, bom dia. Prazer ter você aqui no UOL. Um dos trabalhos que você vai ter na Secretaria-Geral da Presidência a partir de agora é fazer a conexão com a base, né? Não só com a base do próximo ao governo Lula, mas com a base da sociedade de uma maneira geral. E durante toda essa crise no Rio de Janeiro, o bolsonarismo ele apelou para um discurso junto às redes sociais para atingir o pessoal a população mais simples, com aquela ideia de que, olha, quem está criticando a operação, quem está criticando a forma como ela foi feita, é porque é defensor de bandido. E aí veio aquela coisa, está com dó, leva para casa, defende bandido, a esquerda defende bandido e tudo isso mais. A gente sabe da dificuldade do pessoal, por exemplo, na periferia, juntar o mínimo das suas coisinhas, comprar as coisas, e aí vem alguém e rouba. Então, gera muita raiva, gera muito ressentimento, gera muita busca, inclusive, por soluções. E aí o pessoal muitas vezes cai nesses discursos. Como fazer? Porque o que está acontecendo agora no Rio é uma coisa aguda, mas essa situação é crônica no Brasil.
Como, na verdade, você, na Secretaria-Geral da Presidência, como o governo pode fazer de uma maneira geral para vencer esse discurso, de que, olha, agir com inteligência, agir contra a facção de uma forma no financeiro, nas rotas de tráfico, é mais inteligente do que matar propriamente dito. Como, na verdade, reverter na sociedade, como o governo pode reverter esse discurso? Sakamoto, primeiro, né, eu quero aqui cometer uma inconfidência, não sei se todo mundo sabe, mas o Sakamoto é do Campo Limpo, o mesmo bairro que eu moro, né? A mãe de Sakamoto mora lá até hoje. Vamos dizer que o Campo Limpo chegou no Palácio do Planalto, Sakamoto. Estamos aqui. Dizer o seguinte: primeiro, eu acho de uma hipocrisia sem tamanho vir alguém de direita no Brasil e achar que tem autoridade moral para falar que a esquerda defende bandido ou leva para casa. Quem foi que votou pela PEC da bandidagem, que ia liberar geral para deputado e senador que comete crime? Foram eles. Quem quer anistiar bandido que tem toda golpe de Estado no Brasil? São eles. Está com dó do Bolsonaro, leva para casa. É esse discurso? Né? Então, assim, esse debate não pode ser feito, é um tema extremamente sério para um debate ser feito com caricatura e com respostas simplistas, como a extrema-direita tenta fazer. Eu acho que a gente sabe, historicamente, houve uma dificuldade do campo progressista de lidar e de oferecer respostas para o tema da segurança pública, por uma razão. Porque todo mundo que faça uma análise social minimamente razoável, né, que não tenha a profundidade de um Pires, sabe que um dos fatores de aumento da insegurança e da criminalidade é a desigualdade social. Você nunca vai ter a segurança da Suécia e da Dinamarca, da Suíça, com a desigualdade da África do Sul e do Brasil. Essa conta não fecha, porque a desigualdade social estimula uma sociedade polarizada e violenta. Então, isso é um fato, só que muitas vezes o nosso campo progressista parou neste fato, que é verdadeiro, e não foi além para oferecer soluções para o tema da segurança pública de maneira concreta, objetiva, de responder à angústia da senhora lá em qualquer periferia que tem o celular roubado indo trabalhar no ponto de ônibus 5 horas da manhã. Né? Eu acho que o governo Lula, este governo do Lula 3, tem sido capaz de oferecer respostas. Tá? A elaboração do plano celular seguro, para citar particularmente o tema do roubo de celulares. Né? A PEC da segurança pública para criar condições melhores e institucionais que permitam ao governo federal atuar de maneira mais firme no combate ao crime organizado. Né? A integração da Receita Federal com Polícia Federal, acompanhada pelo Ministério Público Federal, para combate à lavagem de dinheiro do crime organizado, que resultou na operação na Faria Lima. Então, eu acho que tem havido, neste momento, uma percepção maior de que é preciso ter ações fortes. Novamente, eu digo, a diferença é qual é o tipo de ação. Tem gente que acha que sair dando tiro para todo lado, a esmo, em comunidades, é a maneira de resolver, e nós achamos que a maneira de resolver é pegar a cabeça do crime organizado. Porque você até pode desbaratar, só para concluir, Fabiola, perdão, você até pode desbaratar ali uma base do tráfico numa comunidade, mas se você não desmantela a cabeça, no dia seguinte vai ter outra no mesmo lugar. É uma questão básica de inteligência no combate ao crime organizado, e a opção do governo federal, do presidente Lula, tem sido essa. Uma coisa que eu ouvi muito e recebi muito aqui da nossa audiência ontem, ministro, era o que o presidente Lula pode fazer para evitar que
outros casos como esse aconteçam, né? Porque não é a primeira vez que acontece algo dessa maneira, né? Uma espécie de massacre, né? Que muitos estão chamando. E alguns diziam, o que o presidente Lula pode fazer para evitar? Porque é o que está no comando, inclusive, né, do país. E aí teve muita gente que, inclusive, lembrou o que faz a polícia da Bahia, por exemplo, né? E o próprio governo federal, que é aliado ao governo da Bahia, já que é um governo petista, não consegue reduzir a violência policial. E aí a pergunta é muito clara, ministro. Na sua opinião, o que o presidente Lula, o que o governo Lula, que é um governo tido como progressista, pode fazer para reduzir os crimes que são cometidos pelos policiais? Fabiola, iniciativas como a PEC da Segurança Pública, que atribuem mais responsabilidade ao governo federal, é por aí que é o caminho. Porque hoje, isso é a Constituição, foi uma opção da Constituição de 88, foi jogar o grande peso de responsabilidade de segurança pública, polícia militar, polícia civil, toda a política de segurança nas mãos dos governos estaduais. Essa é a institucionalidade que nós temos no Brasil. Então, por mais que o governo faça política, seja de combate ao crime organizado, seja de redução da letalidade policial, que é um tema grave, principalmente contra pessoas negras nas periferias desse país, não é? Por mais que o governo faça políticas, elas têm um caráter só de orientação, porque quem executa na ponta são os governos estaduais. Então, aqui, nós temos que ter mudança de legislação para dar melhores instrumentos e condições para o governo federal atuar na segurança pública. Não é, logicamente, retirando o papel dos estados, né? Isso seria impraticável, mas é dando mais instrumentos para o governo federal poder incidir. Lamentavelmente, esses mesmos governadores que hoje atacam o presidente Lula e tentam jogar de maneira demagógica a responsabilidade pelos problemas de segurança no colo do presidente Lula, são contra a PEC da segurança no Congresso. A PEC está parada lá, o governo mandou há meses. Por que ela não é votada? Nós sabemos quem tem maioria no Congresso Nacional e não é o campo progressista. Ministro, o presidente Lula e os ministros, entre eles o senhor mesmo, realçam nas manifestações que fazem que o combate ao crime organizado é mais eficaz na Faria Lima do que nas favelas. Não acha que essa mensagem teria mais credibilidade se o governo federal se preocupasse em realçar também que a Operação Carbono Oculto, que asfixiou ali parcialmente as finanças do PCC, ela só foi possível em função de uma força-tarefa que incluiu órgãos federais, Polícia Federal, Receita, mas também incluiu órgãos de governos estaduais, ministérios públicos. Entre os governos estaduais está, inclusive, o do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Não acha que esse reconhecimento de que há outros atores daria mais credibilidade à mensagem, combatendo essa politização do combate ao crime organizado? Mas esse reconhecimento houve, Josias. Né? A operação foi no vídeo que foi divulgado hoje, o governo nem fala. O governo fala o nosso governo... Josias, foi de fato o nosso governo que comandou a operação. Mas ela foi feita em parceria. Agora, eu acho que isso deveria ser dito para o Tarcísio de Freitas, que no dia da Operação Carbono Oculto, mesmo tendo sido um colaborador coadjuvante da ação, mais um colaborador, sim, é verdade, quis puxar para o secretário de segurança dele, o Derrite, que é pré-candidato ao Senado, para comandar, né, uma entrevista coletiva sobre algo que não foi eles que coordenaram. Então, é importante, senão parece que tem uma mesquinhez do governo federal de não reconhecer parceiros, e não é verdade. O que houve no caso da Operação Carbono Oculto foi justamente o contrário. Uma tentativa do governo estadual do Tarcísio de se colocar numa posição que não era efetivamente na operação. Sim, atuaram como colaboradores numa operação comandada, coordenada
desde o início, desde os processos de investigação, pela Polícia Federal, do Ministério da Justiça do presidente Lula, pela Receita Federal, do Ministério da Fazenda do presidente Lula e por ordem e determinação do presidente Lula. Não dizer isso seria desonesto. Agora, é lógico, houve sim a colaboração de governos estaduais, dentre eles o do Tarcísio, numa operação comandada pelo governo federal.